Estamos falando sobre cobiça. Pois é, para entendermos de forma fiel a palavra de Deus, nós temos que comparar a nossa vida com a palavra de Deus. Existem muitos que se dizem ser de Deus, não é verdade? Mas o que diz a palavra de Deus, a Bíblia, sobre os que querem servir a Deus? Será que podem ser cobiçosos? Será que podem levar uma vida desregrada? Vamos saber o que a Bíblia orienta, porque muitos usam a palavra da graça, que Deus perdoa, que Deus já pagou o preço, ou seja, que pode pecar à vontade que depois Deus perdoa. É mais ou menos isso que querem dizer. Ou seja, vivem de uma forma inadequada como servos de Deus, mas se dizem de Deus. Não é o que as pessoas dizem, mas é o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia entra em detalhes. Diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel, ou seja, todas as outras palavras que não estão pautadas na palavra de Deus, porque o diabo usa uma palavrinha solta, ou um versículo solto e distorce de uma forma para se adaptar ao seu gosto, ao seu jeito, à sua maneira, e não à vontade de Deus. Então aqui diz assim, esta é uma palavra fiel, não vai te trair, não vai te enganar. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, o servo de Deus, que quer ser usado por Deus, ele tem que ter uma vida, uma família, uma esposa, um homem exemplar que é vigilante, ou seja, ele está se observando, se disciplinando o tempo todo, porque esse é o fator importantíssimo no cristão, no servo de Deus. Ele se vigia o tempo todo. Sóbrio, honesto, não distorce, não mente, não engana, não tira vantagem. Hospitaleiro, ou seja, apto para dar, apto para ensinar, como diz a palavra de Deus. Não dado ao vinho, ou seja, essa situação de beber muito, de ficar embriagado, não convém para aquele que serve a Deus. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, quer tirar vantagem para si, mas moderado, não contencioso, não avarento. Ou seja, aqui já entra em detalhes que fala sobre a vida que ele leva. Primeiro, com ele mesmo, sendo marido de uma só mulher, com ele mesmo sendo espiritual, vigilante, sóbrio, honesto, com as pessoas, hospitaleiro, apto para ensinar. Volta para ele de novo, não é dado ao vinho, não é espancador, quer dizer, não é violento, não cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, que tem desejos de ganhar dinheiro, de prosperar, de ter uma casa para si, de ter um apartamento, não pode.
Aqui está falando não cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, os que servem a Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, eles não têm outro trabalho. Eles vivem para a obra de Deus, porque não pode ficar dividido em servir a si mesmo e servir a Deus. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, existe uma regra. Nem a esposa do pastor trabalha, a não ser que é pedido para a igreja, pela necessidade da igreja, dá uma ajuda se for preciso, mas não é pelo trabalho, pela profissão que exerce, porque não é uma profissão, não é considerado como profissão. Porque o chamado do servo de Deus, inclusive a sua esposa, é para servir, é para dar, e não para ter cobiças, não para ter seus sonhos, né? Mas moderado, quer dizer, uma pessoa modesta, não contencioso, ou seja, sabe quando a pessoa não está satisfeita? Ela começa a provocar contendas, ela começa a fazer problemas em coisas pequenas e passa isso para outras pessoas. Isso não é o dever do episcopado. Não pode enganar, porque isso não é o Espírito de Deus. Um bispo, um pastor, uma pessoa que tem uma responsabilidade, ou seja, outras pessoas vão chegar até ele para serem ajudadas. E ele não pode ser mau testemunho, ele tem que dar bom testemunho, ele tem que viver a fé. Pense sobre isso e voltamos logo após essa trilha musical. Então, pensou? Pois é, a gente precisa observar nossa vida para a gente não ser enganado pelo nosso próprio coração. O coração, ele quer se convencer que está tudo bem, para que não tenha que fazer esforço. Sabe que o reino dos céus é tomado com esforço. Pois então, quem quer servir a Deus deve se esforçar, ou seja, sacrificar a sua própria vida em prol do bem maior. Esse bem maior não vai ser apenas no reino dos céus, vai começar aqui, aonde nós estamos. Quem vive pela fé, quem serve a Deus e se sujeita a obedecer a palavra de Deus, esse é feliz. Bem, vamos dar continuidade ao que é
necessário para que o bispo seja irrepreensível, né? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Ele tem que ser um exemplo na sua casa, para a sua própria esposa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, o bispo é uma pessoa que cuida de uma igreja, ou de várias igrejas, de vários servos de Deus. Ele também não pode ser neófito. Sabe o que é neófito? É principiante na fé. Uma pessoa que se converteu há pouco tempo, que foi batizado com o Espírito Santo há pouco tempo, não pode ser um bispo. Não é pela teoria que ele chega a ser bispo, pelo menos na Igreja Universal do Reino de Deus, mas com diversas provas, né? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, se a pessoa é infantil e ela recebe uma responsabilidade muito grande com outros servos, com outras pessoas, uma maior responsabilidade, essa pessoa não pode ser neófito, porque senão vai se ensoberbecer e aí acaba perdendo a sua própria salvação. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Bem, por hoje nós vamos falar só isso, mas tem mais coisas falando dos servos de Deus. Mas eu quero aproveitar e falar com você, ouvinte, que não é um diácono, não é um obreiro, um pastor. Você talvez diz assim: eu não sou pastor, eu não sou esposa de pastor, não sou obreira. Pois é, mas a fé não precisa de status nesse mundo. O Senhor Jesus, ele não tinha status de sacerdote na época que ele veio. Ele não era filho de sacerdote, lembra? Ele não nasceu num palácio. O Senhor Jesus, ele serviu e ele foi excelente em tudo que ele fez, tanto como filho, antes de receber o Espírito Santo, depois que recebeu o Espírito Santo, sempre foi uma referência para todos nós. Por isso, ele foi e é o nosso Salvador, porque ele veio em corpo humano, sendo tentado em tudo, mas não pecou, ou seja, foi o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que não tinha pecado. Ou seja, ele foi fiel. E Deus espera que nós, que queremos servir a ele, que sejamos fiéis, que tenhamos um exemplo, uma disciplina na nossa vida. Sabe, a minha fé exige vigilância, exige oferta, ou seja, entrega minha
para Deus, tanto do que eu faço para Ele fisicamente, minhas ofertas pessoais que eu dou. Ou seja, Ele enxerga, Ele vê tudo que eu faço. E Ele observa como eu faço. Como eu sou como esposa de pastor, como meu marido, como eu sou em casa, quais são as minhas escolhas, o meu tempo, o que eu priorizo. Ele está me vendo se eu dou testemunho para Deus. Sabe, talvez você nunca prestou atenção, mas Deus, Ele nos observa. E Ele vai usar pessoas que se dispõem em servir, ou seja, deixam de servirem a si mesmo para servir a Deus. Ele observa. Tá certo? E a cobiça não tem nada a ver com o servo de Deus. Se você é uma pessoa que vive cobiçando, você não serve a Deus. Você ainda pode ter status, você pode ter um título na igreja, mas o que a Bíblia diz é a palavra fiel. Os que querem servir a Deus têm que fazer uma obra excelente, ou seja, tem que viver de forma excelente, um testemunho vivo. Tá certo? Ou seja, isso nos ensina a cada um de nós estarmos exercitando a fé, porque apenas a fé pode nos justificar, porque ninguém é perfeito, mas quando exercitamos a fé, nós obedecemos, nós aceitamos sujeitar à vontade de Deus e vivemos nessa fé.